Telespectadores, estamos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense. Esse programa acontece graças ao nosso convênio com a Pró-Reitoria de Extensão da UF. Nós estamos fazendo uma série de programas sobre liberdade e dependências. Já falamos sobre a dependência química, a dependência das novas tecnologias, vimos o papel da psicologia no estudo das dependências e hoje nós vamos ver uma experiência a respeito de dependências, de tratamento de dependência. Essa experiência diz respeito ao CRIA-A, Centro Regional Integrado de Atendimento ao Adolescente. E convidamos o sociólogo Pedro Henrique da Silva Domingues. Ele é sociólogo pela UFRJ. Ele também é mestre em saúde coletiva pela UERJ. Fez recentemente uma pesquisa envolvendo essa instituição, o CRIA. E nós chamamos para ser nossa interlocutora nesse programa a professora Norma Éboli, que é professora da Faculdade de Educação, aposentada pela UF, ex-supervisora pedagógica do CRIA-A, atual representante da ASP no Conselho Municipal de Atenção às Drogas. Começando, o que é o CRIA-A? Centro Regional Integrado de Atendimento ao Adolescente. O CRIA-UF, ele foi um projeto de extensão criado há 18 anos atrás por dois psiquiatras da Universidade Federal Fluminense na proposta de criar um serviço de excelência universitário para adolescentes. Eu fiz uma pesquisa envolvendo essa instituição para tentar compreender mais ou menos qual o modelo de atenção adotado pela essa instituição. Então, o ponto de partida foi os adolescentes, em específico adolescentes usuários de droga. O que eu pude perceber na minha pesquisa foi uma referência por parte desses profissionais no vácuo que havia à época de criação do CRIA-UF, de um serviço especializado para adolescentes e um serviço para adolescentes usuários de drogas. Então trata-se de uma ação pioneira no campo do atendimento à adolescência. Cabe ressaltar que na área de saúde, e em específico na área de saúde mental. Então é um serviço criado para adolescentes usuários de drogas, com uma metodologia baseada na ação integrada de diferentes disciplinas, da área de humanas, da área médica, na área de psicologia, para o atendimento a esses adolescentes. Então, é um serviço aí que propõe uma alternativa interdisciplinar, não propriamente médica e medicamentosa, a essa faixa etária. Pedro Henrique, acho muito interessante a gente registrar o pioneirismo não só do CRIA, mas também o interesse da Universidade Federal Fluminense em apoiar um projeto dessa natureza, projeto de extensão, que realmente tem uma trajetória muito particular, no sentido de encarar jovens e os adolescentes envolvidos com as dependências, e especificamente com a dependência em drogas. A atual conjuntura nossa, de tanta violência, e principalmente com o dedo acusador voltado assim, tão insistentemente para os jovens, principalmente para os jovens excluídos, nos faz pensar sobre a necessidade de um atendimento mais humanizado, mais científico, mais coerente com a realidade. Então,
resgatar e trazer aqui para a Asper, né, em seus programas, a história e a trajetória do CRIA, se torna interessante não só pelo pioneirismo e pela atenção da universidade a essa causa, mas também pela proposta tecnológica que o CRIA, como você falou, né, trouxe para esse trabalho, que resultou, inclusive, na Faculdade de Educação, de um curso de pós-graduação lato sensu, né, para professores em prevenção em prevenção a drogas através da educação. Então, acho que o seu estudo é um estudo muito bem-vindo, que certamente vai trazer informações consistentes, né, para a comunidade que se interessa pelo tema. O CRIA, ele articula tratamento e prevenção, enfocando mais a dimensão preventiva, sem desconsiderar propriamente o tratamento. Né? Qual que é o raciocínio que está por trás disso? Né? O que eu percebi na pesquisa é que existe uma reflexão sobre certos fatores que podem provocar situações de vulnerabilidade e que possam gerar, né, carreiras, né, no mundo das drogas ou mesmo no mundo do crime. Né? O CRIA-UF, ele entende que a vida desses adolescentes, na sua maioria pobres, em situações de vidas mais precárias, elas criam um conjunto de situações de vulnerabilidade que permitem tanto uma escolha quanto outra. Então, nesse sentido, a atuação do CRIA não é tanto tratar o uso da droga ou trabalhar junto a carências sociais ou educacionais, né? Mas é trabalhar junto a fatores de risco que possam provocar o uso de droga e, nesse sentido, atingir essas carências, né? Qual a metodologia de trabalho utilizada pelo CRIA? Então, o CRIA-UF, ele trabalha com uma equipe multiprofissional, né? Ele tem uma equipe de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e diferentes oficineiros, né? Ele chama a sua metodologia de trabalho de modelo integrado de tratamento considerado de atenção total. Né? O que significa isso? Significa que essas diferentes disciplinas, elas vão estar trabalhando em conjunto, né, de modo integrado, a fim de alcançar, né, essa atenção total, a fim de alcançar essa dimensão global dessa população atendida. Então, a gente vai estar vendo, né, os profissionais atingirem, né, tanto a dimensão social quanto a dimensão psicológica, né, a sua dimensão escolar, a fim de dar conta dessa problemática que ele vem a trazer. No caso, a problemática com o uso de drogas ou a sua situação de vulnerabilidade. Né? Então, a metodologia do CRIA-UF, ela vai se desenvolver em torno disso. Né? Cabe dizer que desde a fundação do CRIA, em 98, até os dias atuais, a população atendida, ela foi sendo transformada. O ponto de partida são adolescentes usuários de drogas, né? Mas, como eu disse, pelo próprio vácuo num atendimento para adolescentes nos serviços de saúde, o CRIA-UF, ele criou uma estratégia de intervenção que outras populações pudessem ser atendidas. Né? Então, a categoria risco social, ela é muito importante para o CRIA poder acolher essas diferentes populações de adolescentes. Então, o ponto de partida do CRIA-UF é o adolescente usuário de droga. Mas os adolescentes abrigados, que pudessem ou não ter algum contato com a droga, mas em situação de vulnerabilidade, né, ou adolescente que não tivesse uso de droga, mas enfim, tivesse em baixa frequência escolar,
em muita situação de rua, em contato com o tráfico próximo da sua localidade, esses adolescentes eles se tornam um objeto de atenção por parte do CRIA-UF. Então essa metodologia ela vai sendo, nos seus detalhes, na sua sutileza, ela vai sendo transformada, né? Tendo em conta essa população que é muito dinâmica, muito viva, né? Você tem diferenças aí. Acho que na sua história, né, Pedro Henrique, é importante assinalar que o CRIA organizou-se como um hospital-dia, não é? E com uma perspectiva, uma proposta não punitiva, que historicamente se fez presente, né, em todas as pseudo-soluções para as crianças em situação de risco social ou crianças em conflito com a lei. Então, essa metodologia não punitiva, mas de resgate, né, da autoestima e do espaço social, psicossocial desse atendido, foi assim, uma das referências do CRIA, que o tornou realmente, torna uma experiência importante, né? A história de atendimento à infância e adolescência no século XX é a história dos menores, né? E dois braços concorreram aí na intervenção com os menores, o braço da repressão e o braço da correção, né? Que seria o braço da educação e etc, né? O CRIA ele nasce numa conjuntura, que é a conjuntura da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica e do próprio ECA, de se criar uma nova abordagem com a infância e adolescência. A senhora, como ex-supervisora, poderia apresentar mais alguma coisa nesses minutos finais do nosso? Eu acho que ele indicou, né, uma questão importante, que acho que a gente pode abordar no segundo segmento, que é essa especificidade, né, do atendimento do CRIA em outras dimensões, que não apenas, vamos dizer, a psicológica, a psiquiátrica, né, com uma multiplicidade de atendimentos. Então, acho que a gente pode abordar, né, isso no segundo segmento. Estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas continue conosco, telespectador, com o tema Uma Experiência em Independência, o CRIA da UF. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, continuaremos focalizando o tema Liberdade e Dependências. Hoje nós vamos ver uma experiência, a experiência do CRIA. E para isso nós estamos entrevistando o sociólogo Pedro Henrique da Silva Domingues e a professora Norma Éboli, que foi ex-supervisora pedagógica do CRIA. Certo. Pedro Henrique, gostaria, assim, de registrar aqui o prazer que eu tive em estar no CRIA quando você era estagiário lá. A gente pôde trocar muitos conhecimentos, não é? Você na sua área e eu como supervisora pedagógica do CRIA. E queria saber até a sua opinião, né, em relação ao apoio pedagógico, porque foi realmente uma inovação. Eu posso dizer que eu não sou fundadora do CRIA, mas eu sou uma das, né? Que quando começou há 18 anos, o professor Elcio Matos, que teve essa ideia luminosa, né? Me chamou para trabalhar no CRIA. E a minha primeira pergunta, assim, meio surpresa, foi: mas é escola dentro do CRIA? Não, não é uma escola dentro do CRIA. Né? Com outro objetivo. E a gente pôde trabalhar, o que aliás é importante, né? Registrar que a UF
abriu uma oportunidade para estagiários de diferentes áreas, psicologia, serviço social, educação, para trabalhar lá. A gente trabalhava com apoio pedagógico, mas o que eu sentia, eu não sei se você fala isso na sua dissertação, é um pouco de supremacia ou primazia da área psi em cima da área da educação, porque os professores reclamavam um pouquinho, poxa, né, é uma visão muito psicológica, psiquiátrica, mas a gente conseguiu um equilíbrio. O que você acha dessa experiência, que foi uma experiência fantástica, nesse sentido? Uhum. Olha, bom, você fez a referência, né, à questão do estágio, né? O meu primeiro contato com o CRIA-UF, né, foi pela via do estágio, né? Eu estagiei durante um tempo lá, com a minha formação de sociólogo, na parte de monitoria, que foi um dispositivo criado pela instituição para diferentes cursos poderem estar atuando com os adolescentes lá dentro, né? Depois eu me desliguei do CRIA-UF, né, e retornei como pesquisador, né? Então são duas visões ali, né? Eu vou tentar falar um pouco da minha visão como pesquisador, mas é evidente que a visão de estagiário, né, ela retorna, né? Assim, a trajetória do CRIA ela é um pouco híbrida, né? Você vê, ela foi criada por 2 psiquiatras, né, que estão numa disciplina, num território médico, mas como a senhora mesmo enfatizou, né, você tinha uma ênfase maior nos saberes psi, né? Então o CRIA ele meio que tensiona com essas diferentes disciplinas, né? E a própria presença, né, do serviço social, a presença de estagiários de diferentes cursos e da área pedagógica, ela aumenta mais esse tensionamento entre as disciplinas, né? E isso permite uma riqueza assim, na hora de você criar intervenções muito grandes, né? O que eu pude perceber, né, quando eu fiz a pesquisa com o CRIA-UF, é que a psicologia ela tem uma certa centralidade no sentido de organizar as ações das outras diferentes áreas, né? De que maneira isso se dá, né? O adolescente, ou o paciente, que era o termo utilizado pelo CRIA-UF para se referir à população atendida, ele tinha uma problemática que era trabalhada, né? A sua subjetividade era trabalhada no setting clínico, mas ela estava articulada com o trabalho dos outros dispositivos, né? Assistência social, o trabalho dos monitores, o trabalho das oficinas e o trabalho do apoio pedagógico. Eu ouso dizer que o trabalho do apoio pedagógico ele não concorria com o trabalho da psicologia, no sentido de ser algo... será que isso funciona mais do que isso? Mais ou menos importante? Isso, né? não, ele não concorria, ele era um complementar, eu diria que com uma certa igualdade, né, de valência, né, o trabalho do apoio pedagógico, né? O CRIA-UF ele se beneficia da legislação, em específico a portaria 336, que instaura o novo modelo de atenção à saúde mental, com a criação do Centro de Atenção Psicossocial, né, e se torna ele mesmo um Centro de Atenção Psicossocial, né, no ano de 2004. Essa autorização que o CRIA recebe faz com que ele esteja inserido na rede de saúde mental. O que acontece é que o CRIA, ele, pela sua posição universitária, né, ele tem uma relativa autonomia em relação ao Poder Executivo Municipal. Isso permitiu com que essas propostas de intervenção, que é o caso do apoio pedagógico, pudesse ser gestado dentro de um serviço de saúde. Porque, Pedro Henrique, isso de uma certa forma é inovador, né? Porque quando eu trazia, né, as professoras, né, as pedagogas, né, em formação para o CRIA,
é a necessidade, né, de se explicitar melhor o que é um dependente químico, né? Porque associava logo a marginalidade. Muitas não aceitaram, é interessante, não são muitas, algumas não aceitaram estagiar porque tinham medo. E outra coisa também importante, o lidar na escola, na sala de aula, com crianças de diferentes origens e com diferentes problemas, exige que essa questão seja trabalhada na educação. E trazer o apoio pedagógico para dentro do CRIA foi uma coisa muito importante, porque não se trabalhava matemática, português, história necessariamente, sim, mas através de um resgate da autoestima desse menino, ou dessa menina, desse jovem, mostrando você pode aprender e a escola é importante para você, mundo do trabalho, para o seu espaço social. E acho que com isso, e quando eu digo que alguns professores achavam que era muito psi, talvez fosse uma forma ainda de aprendizado do que significaria esse trabalho interrelacionado, como você falou. Sim. Assim, não deixa de existir uma linguagem corrente, presente no espaço do CRIA-UF, psi, né? Os próprios saberes que estão presentes dentro do CRIA-UF, eles têm uma influência muito grande da área psi. Mas também tem saberes da área, por exemplo, de sociologia, de antropologia, que contribuíram para se desenhar uma metodologia que é interdisciplinar, né? Você não consegue fazer isso se você se você for provinciano, né? Se você estiver só na sua disciplina. Então o CRIA-UF, ele está aí, né? Assim, tentando mesclar, mas ao mesmo tempo com algumas referências. A psi é uma delas, né? Mas o apoio pedagógico, ele efetivamente é uma inovação no sentido, na relação com os outros serviços de atenção à adolescência. Também outras propostas, porque além do apoio pedagógico, tínhamos oficinas de informática, tínhamos aulas de judô, tínhamos literatura, teatro. Então era para que os jovens se sentissem bem, não é? Naquele espaço. E você acha que os jovens, os atendidos lá, tinham alguma dificuldade assim, específica? Eles gostavam de estar lá ou reagiam negativamente? Qual é o seu feeling em relação a isso? Olha, aí eu vou falar como estagiário, né? Sim. Realmente, assim, você tinha uma diversidade grande em relação a gostos e expectativas e o que os adolescentes gostavam, né? A grande maioria gostava de estar lá, né? Porque o espaço, ele tinha uma riqueza e uma oferta assim, de atividades que em outros serviços não tinham, né? Você citou bem, né? Você tinha oficina de informática, você tinha oficina de judô, teve também oficina de vídeo, de artesanato, enfim, né? E eram os profissionais que estavam lá, eram profissionais jovens, com bastante conectados com a vida desses adolescentes. Então você conseguia criar um canal de comunicação com essa população de uma maneira muito, muito fácil e muito, muito produtiva, né? Esses adolescentes, eles tinham prazer de estar lá. Mas, assim, como todo serviço de saúde, né, você tem as dificuldades decorrentes de ser um serviço público, né, você ter carência de infraestrutura, às vezes de algum material para poder fazer um trabalho que você acha que pode ter uma potência, mas que o trabalho você não consegue dar conta, né, no que você se propõe em função dessas carências, né? Mas uma coisa que eu sempre ouvia quando eu estava estagiando lá é que o CRIA acolhia, né? O pessoal se sentia muito bem lá. Gostaria de perguntar a você agora como pesquisador, por que você escolheu o CRIA para ser objeto do seu trabalho? O que motivou mais você para colocar o CRIA? Então, a minha trajetória, ela é híbrida, né? Eu sou sociólogo de formação e também comecei uma graduação de psicologia, a qual eu ainda não concluí, né? Nesse meio período eu fiz um mestrado, né, em saúde coletiva e, enfim, acho que a própria característica do CRIA-UF, né, de ser
um espaço interdisciplinar, né, pelas minhas escolhas teóricas ao longo da graduação de Ciências Sociais e dentro da psicologia, né, me fez assim, ter interesse naquilo que o CRIA estava produzindo, né, me inquietou. Né, e dentro do mestrado, essas questões sobre adolescência, sobre serviços de saúde, sobre centro de atenção psicossocial, né, nas conversas com os professores lá e com o meu orientador, né, o pessoal pensou que, né, eu pensei que poderia ser muito interessante fazer esse retorno ao CRIA-UF, só que do ponto de vista do pesquisador. Né. Que é muito interessante, até para registro da universidade, né, como um momento histórico, que é um projeto de extensão do Instituto de Saúde da Comunidade. Né. Então, acho que é uma referência interessante o seu trabalho para aqueles que se interessam, né, pelo tema, que podem pesquisá-lo, né, na internet. Eu não sei se está disponível, como é que está o seu trabalho atualmente? Olha, eu está publicado? Defendi recentemente, então ele está indo para publicação. Estamos chegando ao final de mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, hoje abordando o tema liberdade e dependências, em especial uma experiência, a experiência do CRIA-UF. Agradecemos ao nosso entrevistado, sociólogo Pedro Henrique da Silva Domingues, e a nossa interlocutora, professora Norma Éboli. Esteja conosco, telespectador, assiste os nossos programas pelo nosso site da UF, da ASP-UF, pelo UFTube, porque, afinal de contas, a ASP existe para servir a comunidade. Muito obrigada.